Adriano Imperador, ícone do futebol brasileiro, retorna à sua antiga escola para uma visita surpresa. Lá, ele descobre que o zelador que tanto respeitava e que fez parte da sua infância ainda trabalha firme e forte. Mesmo aos 81 anos, movido por gratidão e emoção, Adriano decide agir de forma inesperada, promovendo uma corrente de solidariedade que mobiliza toda a comunidade e chama a atenção do país. A história revela laços de amizade, respeito e a força do amor ao próximo em meio às dificuldades da vida cotidiana. O sol da manhã brilhava forte sobre as ruas movimentadas da zona norte do Rio de Janeiro, lançando sombras quentes sobre o prédio antigo da Escola Municipal Professor Alfredo Silva, onde muitos garotos da comunidade já passaram seus dias estudando e sonhando com um futuro melhor. Entre os muros desgastados pela passagem do tempo, havia uma figura discreta, mas conhecida por todos: seu Joaquim, o zelador da escola, que aos 81 anos continuava firme no seu posto, zelando por cada corredor, cada sala de aula, com um cuidado quase paternal. Enquanto ajeitava os vasos de plantas na entrada principal, seu Joaquim sentia o peso dos anos no corpo, mas o amor pela escola e pela comunidade lhe dava forças para seguir. Ele era uma referência silenciosa para os estudantes e funcionários, alguém que conhecia cada história, cada segredo daquele lugar. E ele não fazia isso por obrigação, fazia por amor. Naquele dia, uma visita inesperada estava prestes a acontecer. Adriano Imperador, ídolo do futebol brasileiro, que começara sua jornada naquela mesma escola, havia decidido voltar à sua antiga casa para um encontro especial. A notícia se espalhou rapidamente entre os alunos e professores, criando um clima de expectativa e emoção. Quando Adriano entrou pelo portão da escola, seus olhos logo encontraram seu Joaquim, que ainda estava ali, como sempre, fazendo seu trabalho com a humildade e a dedicação de quem vive para servir. O encontro dos dois foi mais do que uma simples reunião. Foi um momento carregado de respeito, reconhecimento e gratidão. Adriano sentiu no peito uma mistura de nostalgia e admiração. Ele sabia que, por trás do brilho das glórias no campo, estava a simplicidade e o apoio daqueles que nunca saíram de seu lado. E ali, naquele homem idoso que dedicava sua vida à escola, estava parte da sua história, uma história que merecia ser celebrada. O que Adriano fez depois mudou não só o destino de seu Joaquim, mas tocou o coração de todo o Brasil, mostrando que o verdadeiro valor está nas pequenas atitudes e no reconhecimento daqueles que construíram, sem alarde, os alicerces das nossas vidas. Nos dias que se seguiram à visita de Adriano Imperador, a rotina da Escola Municipal Professor Alfredo Silva começou a mudar de uma maneira sutil, mas significativa. A notícia de que o ídolo do futebol havia reencontrado seu Joaquim, o zelador octogenário que dedicava a vida àquele lugar, espalhou-se rapidamente pela comunidade e logo chegou aos meios de comunicação locais. Enquanto isso, dentro da escola, seu Joaquim continuava seu trabalho diário como se nada tivesse acontecido. Varreu os corredores, consertou as portas rangentes e cuidou das plantas com a mesma paciência e carinho de sempre. Mas, apesar da aparente normalidade, ele sentia um calor diferente no peito, o reconhecimento de que sua vida, silenciosa e dedicada, finalmente ganhava a atenção que merecia. Adriano, por sua vez, não parava de pensar em como poderia ajudar aquele homem que, durante décadas, havia sido uma presença constante e discreta na sua história. Ele lembrava das manhãs em que, ainda garoto, encontrava o zelador preparando a escola para o dia, sempre com um sorriso e uma palavra amiga. Sabia que, por trás do uniforme simples, havia uma força que ia muito além do que se via. Foi então que Adriano teve uma ideia: organizar um evento beneficente na escola para arrecadar fundos para melhorias, mas que também servisse para homenagear seu Joaquim e todos os funcionários que, muitas vezes, são invisíveis para a sociedade. Ele mobilizou amigos, ex-companheiros de time, empresários locais e até a prefeitura. O projeto ganhou vida e, com ele, a esperança de transformar aquela escola em um lugar ainda melhor para as futuras gerações. Enquanto os preparativos avançavam, seu Joaquim tentava manter a humildade, sem entender completamente o impacto daquela onda de solidariedade que começava a tomar conta da cidade. Para ele,
O trabalho era uma missão, uma forma de retribuir tudo que a escola tinha lhe dado e que ele, de alguma maneira, acreditava estar devolvendo a cada dia. No entanto, o que ele não sabia era que, a partir daquele momento, sua história serviria de inspiração para milhares de pessoas, mostrando que a verdadeira grandeza não está nos holofotes, mas na dedicação silenciosa e no amor ao próximo. A data do evento beneficente se aproximava, e a escola começava a ganhar uma energia diferente, quase mágica. Professores, alunos, pais e toda a comunidade se uniam para preparar a celebração que homenagearia não apenas seu Joaquim, mas todo o esforço invisível daqueles que mantêm o funcionamento da escola, dia após dia. Seu Joaquim, embora discretamente desconfiado, sentia no ar uma mistura de ansiedade e esperança. Ele não sabia direito o que esperar, mas podia perceber que algo grande estava acontecendo. Quando soube que Adriano Imperador liderava a iniciativa, um misto de orgulho e surpresa tomou conta dele. O garoto que um dia correu pelos corredores da escola agora estava ali, fazendo a diferença de um jeito que ele jamais imaginara. No dia do evento, o ginásio da escola ficou pequeno para acolher toda a comunidade. Havia música, comida, atividades para as crianças e um clima de festa e emoção. Adriano, sempre com seu jeito humilde e carismático, discursou diante de uma plateia atenta e emocionada. Falou sobre suas raízes, sobre a importância da escola em sua formação e, principalmente, sobre o exemplo de dedicação e amor ao trabalho que seu Joaquim representava. Quando chamou o zelador ao palco, a emoção tomou conta de todos. Com os olhos marejados, seu Joaquim recebeu um certificado de homenagem e um presente especial, uma reforma completa em sua casa, iniciativa de Adriano e dos parceiros do evento. Foi um momento de reconhecimento que jamais sairia da memória de quem esteve ali, mas o gesto de Adriano não parou por aí. Ele anunciou que faria uma doação mensal para a escola e prometeu acompanhar de perto as melhorias, incentivando que outros também se envolvessem na causa. A mobilização gerada pela história de seu Joaquim ultrapassou os muros da escola e chegou a inspirar outras comunidades pelo Brasil. Enquanto a festa seguia, seu Joaquim olhava para o rosto das crianças, lembrando-se de seus próprios dias de infância e sentindo uma alegria profunda. Ele sabia que o futuro ainda guardava muitos desafios, mas também sabia que, com amor e união, era possível transformar vidas. Após o evento, a rotina na escola nunca mais foi a mesma. A reforma da casa de seu Joaquim trouxe uma nova vida para ele e para sua família, que agora contava com um lar digno e confortável. Mas o impacto maior foi sentido no coração das pessoas da comunidade, que passaram a enxergar com mais carinho e respeito aqueles que dedicam suas vidas em silêncio. Adriano visitava a escola com frequência, não apenas para acompanhar as melhorias, mas para conversar com os alunos, incentivar os professores e fortalecer os laços que aquele lugar tão especial tinha com o bairro. Ele sabia que o verdadeiro legado não estava em sua fama, mas nas sementes de esperança que podia ajudar a plantar. Seu Joaquim, por sua vez, se tornou uma espécie de símbolo vivo daquela transformação. Em meio às tarefas diárias, ele passava a compartilhar histórias com as crianças, ensinando lições de perseverança, humildade e amor pelo próximo. Seu sorriso sincero e seu olhar bondoso eram fontes de inspiração para todos. A repercussão da história também chamou a atenção das autoridades locais. A prefeitura anunciou um programa de valorização dos trabalhadores das escolas públicas, destacando a importância do reconhecimento e da valorização de quem muitas vezes é esquecido. Enquanto isso, Adriano continuava sua jornada, usando sua influência para abrir portas e gerar oportunidades. Ele entendia que o sucesso pessoal tem um peso maior quando é compartilhado, e que ajudar aqueles que estiveram ao seu lado desde o começo era mais do que um gesto, era uma missão. O zelador, que durante anos foi uma presença discreta, passou a ser reconhecido em cada esquina, não como uma celebridade, mas como um exemplo de vida. Seu Joaquim sentia no peito uma gratidão imensa, mas nunca deixou que o reconhecimento subisse a cabeça. Para ele, o que importava mesmo era continuar cuidando daquele lugar que, de tantas formas, era sua casa. Com o passar das semanas, a visibilidade conquistada por seu Joaquim e pela escola trouxe novas oportunidades,
mas também revelou os desafios ainda presentes naquele cenário. Apesar das melhorias, muitos problemas estruturais e financeiros persistiam, mostrando que a luta por educação e dignidade era uma batalha constante. Adriano, ciente dessa realidade, decidiu que precisava ir além das ações pontuais. Ele começou a articular parcerias com o NGS, empresas e lideranças comunitárias para criar um projeto de longo prazo que garantisse suporte contínuo para a escola e para os funcionários que a mantinham viva. Enquanto isso, seu Joaquim enfrentava, com a mesma garra de sempre, as dificuldades do dia a dia. O corpo, já marcado pelo tempo, mostrava sinais de cansaço, mas a alma permanecia firme. Entre as vassouras e os concertos, ele sonhava em deixar um legado que inspirasse não só aquela geração, mas as próximas. Nas rodas de conversa com os alunos, ele falava sobre a importância da perseverança e da solidariedade, ressaltando que, mesmo diante das adversidades, é possível construir um futuro melhor. Sua história pessoal se tornou um farol para muitos jovens que enxergavam naquele homem simples a prova viva de que a dignidade e o esforço nunca passam despercebidos. A Adriano, ao ver o impacto daquele trabalho, sentia-se cada vez mais motivado a usar sua visibilidade para ampliar o alcance daquela transformação. Sabia que o verdadeiro jogo estava fora dos campos, na vida real, onde cada gesto de cuidado e apoio podia fazer toda a diferença. E assim, entre desafios e conquistas, a história de um ídolo do futebol e de um zelador centenário seguia escrevendo capítulos que emocionavam o Brasil, mostrando que, no fim das contas, o que importa mesmo são as pessoas, suas histórias, seus sonhos e a capacidade de se levantar sempre. Com o projeto ganhando forma, Adriano e seu Joaquim passaram a se reunir com líderes comunitários, professores e voluntários para discutir as melhores formas de ampliar o alcance das ações. Na escola e no bairro, a comunidade sentia-se cada vez mais envolvida e orgulhosa daquele movimento que nascia das raízes mais humildes, mas com um propósito grandioso. Enquanto isso, seu Joaquim começou a se tornar uma figura cada vez mais presente nas rodas de conversa da cidade. Convidado para eventos, entrevistas e programas de rádio, ele compartilhou sua trajetória de vida, as dificuldades enfrentadas e a alegria de ainda poder contribuir com a escola que tanto amava. Sua voz, carregada de humildade e sabedoria, tocava o coração de milhares de brasileiros. Adriano, por sua vez, via naquela parceria não só uma oportunidade de fazer o bem, mas uma forma de reconectar-se com suas próprias origens. Em cada visita, em cada conversa, ele sentia o peso e a importância daquela missão, que ia muito além da fama e dos títulos conquistados. A escola passou por reformas estruturais, ganhou novos equipamentos e o projeto educacional foi ampliado, com atividades extracurriculares, reforço escolar e ações de incentivo à cultura e ao esporte. A presença constante de Adriano e o exemplo inspirador de seu Joaquim tornaram o lugar um verdadeiro símbolo de resistência e esperança, mas, como toda transformação verdadeira, a jornada não estava isenta de obstáculos. Havia burocracia, preconceitos, dificuldades financeiras e até resistências internas. No entanto, a determinação dos envolvidos e o apoio crescente da comunidade criavam uma força imbatível, capaz de superar qualquer barreira. E assim, entre sorrisos, desafios e conquistas, a história daquele ídolo do futebol e do zelador octogenário continuava a emocionar e inspirar, provando que o verdadeiro poder está na união, no respeito e no amor ao próximo. Com o sucesso do projeto e o reconhecimento crescente, Adriano começou a perceber um impacto além das paredes da escola. Famílias que antes se sentiam desamparadas encontravam ali um espaço de acolhimento e esperança. Os jovens começaram a se envolver mais nas aulas, nas atividades esportivas e culturais, descobrindo novos talentos e sonhos. Seu Joaquim, mesmo com seus 81 anos, sentia-se revigorado. A atenção e o carinho que recebia eram um bálsamo para sua alma. Ele passou a organizar pequenos grupos de conversas para os estudantes, onde dividia experiências de vida e ensinava lições que iam muito além do currículo escolar. Para muitos, ele virou um avô, um amigo, um exemplo de perseverança. Mas nem tudo eram flores. Com o aumento da visibilidade, também surgiram críticas e invejas. Algumas pessoas questionavam a exposição de seu Joaquim,
outros duvidavam da eficácia do projeto e da sinceridade das intenções de Adriano. Essa resistência, embora desafiadora, serviu para fortalecer ainda mais o compromisso dos protagonistas. Adriano decidiu então abrir o diálogo com a comunidade, organizando encontros para ouvir dúvidas, sugestões e construir uma rede de apoio sólida e transparente. Essa postura aumentou a confiança e consolidou o movimento, tornando-o um verdadeiro marco social. Enquanto isso, seu Joaquim enfrentava, silenciosamente, o desgaste do tempo no corpo, mas jamais deixou que isso diminuísse sua vontade de fazer o bem. O amor pelo trabalho e pelas pessoas era seu combustível diário. Naquele momento, mais do que nunca, ficou claro que aquela história não era só sobre um ídolo e um zelador, mas sobre a força transformadora da empatia, do respeito e da união entre gerações. Enquanto a comunidade abraçava o projeto com entusiasmo, uma jovem professora chamada Marina passou a desempenhar um papel fundamental naquela transformação. Recém-chegada à escola, Marina trouxe consigo uma energia contagiante e uma paixão pelo ensino que rapidamente conquistou alunos e colegas. Ela via no trabalho de Adriano e no exemplo de seu Joaquim uma inspiração para suas próprias ações. Marina começou a implementar oficinas de arte e leitura, incentivando os alunos a expressarem suas emoções e histórias. Sua abordagem acolhedora e criativa ajudou a muitos jovens a encontrar uma voz que antes parecia perdida em meio às dificuldades da vida cotidiana. Seu Joaquim, que sempre fora um mentor silencioso, passou a trabalhar em parceria com Marina, compartilhando suas experiências e oferecendo apoio aos estudantes que precisavam de um olhar mais atento. Juntos, eles criaram um ambiente onde a educação ultrapassava as barreiras tradicionais, tornando-se uma ferramenta real de transformação social. Adriano, por sua vez, acompanhava de perto essa nova fase, sempre disponível para ajudar com recursos, contatos e motivação. Ele entendia que a mudança verdadeira dependia do trabalho conjunto e do fortalecimento dos laços comunitários. No meio desse turbilhão de novidades, a escola começou a se destacar não apenas pelo seu histórico, mas pela esperança que irradiava para toda a região. As histórias de superação dos alunos ganharam espaço nas redes sociais e na mídia local, alimentando um ciclo positivo de reconhecimento e apoio. Mesmo com os desafios ainda presentes, havia uma certeza compartilhada entre todos. Aquela escola era um símbolo vivo de que, com dedicação, amor e união, era possível transformar vidas e construir um futuro melhor. À medida que o projeto na escola ganhava força, começaram a surgir desafios que testavam a resiliência de todos os envolvidos. A burocracia da administração pública se mostrou mais lenta do que o esperado, atrasando a chegada de recursos essenciais para a manutenção das reformas e ampliação das atividades. Alguns membros da comunidade, inicialmente entusiasmados, começaram a demonstrar cansaço e desconfiança, questionando se as promessas seriam cumpridas. Essa tensão criou momentos de conflito e exigiu ainda mais paciência e diálogo por parte de Adriano, Marina e seu Joaquim. Durante uma reunião comunitária, Adriano se mostrou aberto às críticas, escutando atentamente as preocupações e reafirmando seu compromisso com a causa. Ele propôs a criação de um conselho gestor formado por representantes da escola, dos alunos, dos pais e da comunidade, para garantir transparência e participação nas decisões. Seu Joaquim, mesmo com a idade avançada, continuava firme, servindo de ponte entre gerações e transmitindo sabedoria nas horas mais difíceis. Seu exemplo inspirava todos a não desistirem, mesmo diante dos obstáculos. Enquanto isso, a mídia acompanhava de perto o desenrolar da história, destacando os altos e baixos desse movimento que tocava o coração do Brasil. As redes sociais fervilhavam com mensagens de apoio e relatos emocionados de pessoas que se identificavam com aquela luta. No meio de tudo isso, um episódio inesperado colocou a escola em evidência nacional. Um grupo de ex-alunos organizou uma campanha de arrecadação para ajudar nas despesas emergenciais, demonstrando que a semente plantada por Adriano e seu Joaquim já florescia além do imaginado. Aquele período marcou um ponto de virada para a Escola Municipal Professor Alfredo Silva e para toda a comunidade que a cercava. O projeto idealizado por Adriano Imperador, que inicialmente parecia um gesto de carinho e reconhecimento, havia se tornado uma força viva, capaz de mobilizar
inspirar e transformar vidas em meio às dificuldades cotidianas. As reuniões no Conselho Gestor passaram a ser um espaço vital para o diálogo e a construção coletiva. Pais, alunos, professores, funcionários e representantes da comunidade compartilhavam ideias, dúvidas e propostas para garantir que o futuro da escola fosse sólido e promissor. Adriano, mesmo com a agenda sempre lotada, fazia questão de participar, sempre que possível, demonstrando um comprometimento que ia muito além do esperado. Seu Joaquim, com sua presença silenciosa, era a alma do grupo. Aos 81 anos, seu olhar carregado de histórias e experiências era um farol que guiava as decisões mais difíceis. Ele falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras carregavam uma sabedoria que comoviam e inspiravam a todos. Para ele, aquele espaço representava a possibilidade de um legado verdadeiro, não apenas para a escola, mas para toda a cidade. Enquanto isso, a campanha de arrecadação organizada pelos ex-alunos surpreendeu a todos. Em poucos dias, a mobilização alcançou cifras expressivas, permitindo que a escola realizasse reformas urgentes na infraestrutura, adquirisse equipamentos modernos e implementasse novos programas educacionais e sociais. O gesto solidário era a prova de que os laços criados ali resistiam ao tempo e às adversidades. No entanto, mesmo com as conquistas, os desafios continuavam. A burocracia, as limitações orçamentárias e as desigualdades sociais eram obstáculos reais, que exigiam persistência e criatividade. Adriano entendia que sua missão era ser um elo entre o mundo do esporte, da mídia e o cotidiano daquela escola, usando sua visibilidade para abrir portas e derrubar barreiras. Um dos momentos mais marcantes daquele período foi a inauguração da nova biblioteca da escola, batizada em homenagem a seu Joaquim. O espaço, equipado com livros, computadores e áreas de leitura acolhedoras, tornou-se um ponto de encontro para estudantes e moradores do bairro. Na cerimônia, Adriano falou emocionado sobre a importância da educação como ferramenta de transformação, enquanto seu Joaquim, visivelmente comovido, agradecia com humildade o reconhecimento. Além disso, a professora Marina ampliava suas oficinas, trazendo novos projetos culturais e esportivos, que envolviam os alunos e fortaleciam o senso de pertencimento. As crianças, antes tímidas e desmotivadas, agora sonhavam alto, motivadas pelos exemplos que viam diariamente. Mas a verdadeira vitória daquele momento não estava apenas nas obras ou nos números. Estava nos sorrisos das crianças que antes não tinham esperança, nos olhares cheios de gratidão dos pais e no orgulho silencioso de seu Joaquim, que continuava fazendo seu trabalho com o mesmo amor e dedicação de sempre. A história de Adriano e do zelador octogenário não era só uma notícia para o Brasil, era um testemunho vivo de que, mesmo diante das maiores dificuldades, a força do amor, da solidariedade e da perseverança pode transformar o impossível em realidade. Depois da inauguração da biblioteca, a escola parecia ter ganhado uma nova alma. Os corredores antes silenciosos agora vibravam com a energia dos alunos, muitos deles descobrindo pela primeira vez o prazer da leitura e o poder que o conhecimento pode oferecer. Adriano sentia que cada visita era uma renovação de sua missão, e seu Joaquim, embora com o corpo cansado, continuava firme, movido pela certeza de que seu esforço fazia diferença. No entanto, a rotina não estava isenta de dificuldades. A comunidade ainda enfrentava problemas estruturais na região: ruas esburacadas, falta de saneamento adequado, insegurança e poucas oportunidades de trabalho. Esses fatores impactavam diretamente a vida dos alunos e suas famílias, criando barreiras que nem sempre a escola conseguia superar sozinha. Ciente dessa realidade, Adriano decidiu ampliar o alcance do projeto, iniciando conversas com autoridades municipais e estaduais para buscar soluções integradas. Ele usou sua influência para pressionar por melhorias na infraestrutura local e programas sociais que ajudassem as famílias a superar os obstáculos do dia a dia. Enquanto isso, seu Joaquim se tornou um verdadeiro pilar de apoio emocional para muitos alunos. Sabia escutar, aconselhar e oferecer conforto, tornando-se uma figura paterna para aqueles que, muitas vezes, não tinham um lar acolhedor. Seu exemplo de humildade e perseverança inspirava não só os estudantes, mas também os professores e funcionários da escola.
Marina, a jovem professora, sentia-se cada vez mais motivada a contribuir. Ela começou a articular grupos de voluntários para apoiar alunos em risco, criar programas de reforço escolar e até oficinas para os pais, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. A escola, que antes era apenas um prédio velho, transformava-se em um verdadeiro centro de esperança. Entretanto, nem tudo era fácil. A resistência de alguns setores da administração pública, o preconceito de certas pessoas e a pressão da mídia por resultados imediatos criavam momentos de tensão e frustração. Adriano, seu Joaquim e Marina precisavam se unir mais do que nunca para enfrentar esses desafios, mantendo o foco naquilo que realmente importava: as vidas que estavam sendo tocadas. Em uma dessas noites, ao visitar a casa reformada de seu Joaquim, Adriano teve uma conversa franca com o velho zelador, sentados no pequeno jardim iluminado pela lua. Trocaram histórias, sonhos e dúvidas. Foi um momento de reflexão sobre tudo que haviam construído juntos e sobre os caminhos que ainda precisavam trilhar. Aquele diálogo silencioso entre gerações representava a essência da história que tocava o Brasil, à prova de que, mesmo nas adversidades, o respeito, a solidariedade e a coragem são capazes de transformar destinos. Nos meses seguintes, o impacto da iniciativa começou a se refletir de forma mais ampla no bairro. Jovens que antes vagavam sem rumo pelas ruas passaram a se envolver nas atividades da escola. Muitos encontraram ali não apenas um lugar para aprender, mas uma comunidade que os acolhia e acreditava em seu potencial. Histórias de superação começaram a emergir, renovando a esperança em um futuro melhor. Marina ampliou seu projeto de oficinas culturais, trazendo artistas locais e profissionais voluntários para ministrar aulas de música, dança, teatro e artes plásticas. Essas atividades deram voz e expressão aos jovens, ajudando-os a canalizar suas emoções e experiências de forma positiva. Adriano participou ativamente desses momentos, incentivando os alunos e compartilhando histórias de sua própria infância. Enquanto isso, seu Joaquim continuava sendo o elo emocional da escola. Seu jeito simples, a experiência acumulada e o carinho genuíno faziam dele uma figura indispensável. Ele não apenas zelava pela estrutura física, mas que dava do ambiente humano, acolhendo os alunos como um avô faria. Apesar dos progressos, nem tudo era fácil. A violência e o desemprego ainda assombravam o bairro, e a escola enfrentava desafios para manter seus projetos em funcionamento. A ajuda financeira de Adriano e de parceiros era fundamental, mas insuficiente diante das necessidades crescentes. Foi então que surgiu a ideia de transformar a escola em um polo comunitário. A proposta incluía abrir as portas para cursos profissionalizantes, atendimento psicológico, palestras sobre direitos e cidadania e ações de saúde pública. A iniciativa mobilizou moradores, autoridades e organizações, criando uma rede de apoio que começava a dar frutos. O trabalho conjunto entre Adriano, seu Joaquim, Marina e a comunidade mostrava que a verdadeira transformação exige esforço coletivo, paciência e amor. Mais do que infraestrutura, era preciso cultivar esperança e dignidade e, no meio disso tudo, a história daquele velho zelador, que aos 81 anos seguia firme em sua missão, continuava a inspirar o Brasil, lembrando a todos que o valor de uma pessoa está em suas atitudes, na sua coragem de fazer a diferença, mesmo quando o mundo parece indiferente. Com o polo comunitário começando a tomar forma, a Escola Municipal Professor Alfredo Silva se tornou um verdadeiro ponto de encontro para o bairro. Não era mais apenas uma escola, era um espaço vivo, pulsante, onde sonhos, histórias e desafios se entrelaçavam. Adriano, mesmo com a agenda cheia, fazia questão de estar presente nas inaugurações dos novos cursos e atividades. Ele sabia que sua presença representava mais do que apoio financeiro, era um gesto de esperança para todos os que ali estavam, uma prova concreta de que alguém acreditava na transformação daquela com o NIDA de .MARINA, com sua energia contagiante. Coordenava as atividades e buscava incessantemente novas parcerias. Ela via a mudança acontecer diante dos seus olhos e sentia um orgulho imenso de fazer parte daquele movimento. Seu Joaquim, apesar dos 81 anos e dos desafios naturais da idade, continuava presente, firme e dedicado. Passava as manhãs cuidando do espaço físico e as tardes conversando com os alunos,
oferecendo conselhos e palavras de incentivo. Seu jeito humilde e acolhedor conquistava não apenas as crianças, mas também os jovens e adultos que encontravam na escola um refúgio. Porém, a expansão trouxe também novos desafios. A administração do polo comunitário exigia organização e recursos, e nem todos os moradores concordavam com as mudanças. Algumas pessoas resistiam ao novo, temendo perder antigas tradições ou desconfiando das intenções dos envolvidos. Além disso, a questão da segurança no bairro permanecia preocupante. Incidentes isolados ameaçavam o ambiente acolhedor da escola, e a equipe precisou desenvolver estratégias para garantir a proteção dos alunos e funcionários. Em meio a essas dificuldades, a parceria entre Adriano, Marina e seu Joaquim mostrou-se fundamental. Eles mantinham reuniões constantes para planejar soluções, ouvir a comunidade e fortalecer os laços que garantiam a continuidade do projeto. A história daquele zelador, que aos 81 anos seguia firme, tornou-se símbolo de resistência e amor pela educação. Ele era o coração daquela transformação, provando que a dedicação e a coragem podem mover montanhas, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Com o polo comunitário consolidado, a escola ganhou novas vozes e talentos que ajudaram a transformar o bairro. Entre os jovens participantes, um grupo de adolescentes começou a se destacar pelo interesse em tecnologia e empreendedorismo, impulsionados pelas oficinas de informática e empreendedorismo que Marina conseguiu implementar. Adriano percebeu o potencial daqueles jovens e decidiu investir em uma parceria com uma empresa de tecnologia local para oferecer cursos mais avançados e estágios. O sonho de muitos, antes limitado pela falta de oportunidades, começou a se tornar realidade. Enquanto isso, seu Joaquim, com seu jeito calmo e sábio, passou a atuar como mentor, não só para os estudantes mais novos, mas também para esses jovens aspirantes a empreendedores. Suas histórias de vida, seus conselhos e sua persistência eram uma fonte inesgotável de inspiração. Porém, nem tudo caminhava sem obstáculos. A pressão da vida na comunidade, os riscos da violência e as dificuldades financeiras continuavam presentes. Alguns jovens do grupo enfrentavam dilemas familiares e sociais, e a escola se tornou um espaço fundamental para o apoio e a orientação desses desafios. Marina, Adriano e seu Joaquim trabalharam em conjunto para criar uma rede de suporte, envolvendo psicólogos voluntários, assistentes sociais e líderes comunitários. Essa rede foi essencial para ajudar os jovens a manterem o foco e acreditarem em seus sonhos. Mesmo diante das adversidades, a força daquela pequena comunidade crescia a cada dia, mostrando que a transformação verdadeira nasce da união, da empatia e da coragem de acreditar em um futuro diferente. E, no centro de tudo isso, estava seu Joaquim, o homem que aos 81 anos seguia firme, provando que a idade jamais é obstáculo para quem tem um propósito e um coração cheio de amor. À medida que os jovens do polo comunitário avançavam nos cursos e atividades, uma nova esperança começava a florescer em suas vidas. Muitos deles, antes desmotivados e sem perspectivas claras, passaram a vislumbrar futuros diferentes, cheios de possibilidades. Adriano acompanhava de perto esse progresso, sentindo orgulho do impacto que aquele projeto estava causando. No entanto, o caminho para o sucesso nunca foi simples. Desafios pessoais e familiares continuavam a testar a resiliência daqueles adolescentes. Alguns enfrentavam a perda de entes queridos, outros lidavam com a pressão de escolhas difíceis, e muitos ainda batalhavam contra o estigma e a desigualdade que cercavam suas comunidades. Foi nesse contexto que seu Joaquim se tornou mais do que um zelador. Tornou-se um verdadeiro mentor e amigo. Com sua paciência e sabedoria, ele ajudava os jovens a encontrar forças para enfrentar suas batalhas internas, a enxergar valor em si mesmos e a acreditar na possibilidade de um amanhã melhor. Marina, sempre atenta, reforçava o apoio com oficinas de desenvolvimento pessoal e grupos de escuta, proporcionando um espaço seguro para que os estudantes expressassem suas emoções e desafios. A Adriano, emocionado, organizava encontros e palestras com figuras inspiradoras do esporte e da cultura, mostrando aos jovens que o sucesso é possível, mas que exige esforço, dedicação e apoio. A união daqueles três pilares, Adriano, seu Joaquim e Marina, transformava vidas de forma profunda e duradoura.
A escola e o bairro se tornavam símbolos de resistência, esperança e transformação social. E, enquanto a história daquele velho zelador continuava a ser contada por todos, ele, com sua humildade característica, seguia firme em sua missão, mostrando que o verdadeiro legado é aquele que tocamos nos corações das pessoas. À medida que o projeto comunitário amadurecia, uma transformação silenciosa e poderosa acontecia não apenas na escola, mas também nas famílias dos alunos. Muitos pais começaram a se envolver mais, participando das reuniões, ajudando nas atividades e buscando novas formas de apoiar os filhos. O sentimento de pertencimento crescia a cada dia, fortalecendo os laços que sustentavam aquela comunidade. Adriano percebeu que o impacto ia muito além da educação formal. Era uma mudança de mentalidade, um resgate da autoestima e da esperança que estava reconstruindo vidas inteiras. Ele passou a investir em programas que incluíssem também os adultos, com cursos profissionalizantes, palestras de saúde e ações de cidadania. Seu Joaquim, embora já sentindo os efeitos naturais da idade avançada, nunca demonstrava fraqueza. Seu sorriso simples e a disposição para ajudar contagiavam a todos. Ele passou a atuar como uma ponte entre gerações, transmitindo valores essenciais como respeito, solidariedade e perseverança. Marina viu a importância de criar espaços de convivência para as famílias, onde pudessem trocar experiências, fortalecer vínculos e encontrar apoio mútuo. Esses encontros criaram uma rede de suporte, que foi fundamental para o sucesso do projeto. Entretanto, a jornada não era isenta de desafios. A pandemia trouxe novas dificuldades, obrigando a escola a se adaptar rapidamente para garantir a continuidade do aprendizado e o suporte aos alunos e suas famílias. A criatividade, a colaboração e a resiliência da equipe foram postas à prova como nunca antes. Nesse cenário, Adriano, seu Joaquim e Marina se uniram ainda mais, liderando iniciativas de solidariedade, entrega de alimentos e acompanhamento remoto dos estudantes. O impacto humano da história se tornou ainda mais evidente, provando que o amor e a dedicação são forças capazes de superar qualquer adversidade. Durante o período difícil da pandemia, a Escola Municipal Professor Alfredo Silva enfrentou desafios que testaram sua força e união como nunca antes. As portas físicas precisaram fechar, mas o espírito da comunidade permaneceu aberto e vibrante, graças à dedicação incansável de Adriano, seu Joaquim e Marina. Adriano usou sua influência para mobilizar doações de equipamentos eletrônicos, como tablets e computadores, para que os alunos pudessem acompanhar as aulas remotamente. Sabia que, sem acesso à tecnologia, muitos jovens ficariam ainda mais distantes da educação e da esperança. Seu Joaquim, apesar da idade avançada e das restrições, não deixou de se preocupar com cada aluno, telefonando para famílias, transmitindo palavras de conforto e incentivando-os a continuar firmes. Sua presença, mesmo à distância, era um farol de esperança para muitos. Marina adaptou suas aulas e projetos para o formato online, buscando formas criativas de manter os alunos engajados e motivados. Criou grupos de apoio virtual, onde estudantes podiam se ajudar, compartilhar experiências e enfrentar juntos as dificuldades do isolamento. Além disso, a equipe organizou campanhas de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para as famílias mais vulneráveis, reforçando o papel da escola como um verdadeiro centro comunitário. Apesar da distância física, a união da comunidade se fortaleceu. Mensagens de gratidão, relatos de superação e histórias emocionantes começaram a surgir, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, a solidariedade e o amor podem fazer a diferença. E no meio de tudo isso, seu Joaquim continuava sendo o coração da escola, o zelador que, mesmo aos 81 anos, não abandonava sua missão de cuidar, apoiar e inspirar. Com o fim da pandemia se aproximando, a Escola Municipal Professor Alfredo Silva voltava a abrir suas portas, não apenas como um prédio restaurado e cheio de novas conquistas, mas como um símbolo vivo de esperança, resistência e transformação. A comunidade, que enfrentara tantos desafios, estava mais unida e forte do que nunca. Adriano Imperador, sempre presente, organizou uma grande festa de reabertura, onde homenageou todos que participaram da jornada, especialmente seu Joaquim, o zelador que aos 81 anos se tornou o coração da escola e da comunidade. Na cerimônia, ele falou emocionado sobre a importância de valorizar aqueles que,
muitas vezes, passam despercebidos, mas que sustentam o que é realmente essencial na vida: o cuidado, o amor e a dedicação. Seu Joaquim recebeu uma placa comemorativa e o reconhecimento de todos, não como um herói distante, mas como um exemplo de humanidade e perseverança. Suas mãos calejadas e seu sorriso humilde contavam a história de uma vida inteira dedicada ao próximo. A escola, agora revitalizada, seguia com seus projetos sociais, culturais e educacionais, alcançando cada vez mais crianças, jovens e adultos. O legado daquela parceria entre um ídolo do esporte, um zelador incansável e uma professora apaixonada continuaria a inspirar gerações. As ruas do bairro refletiam a mudança não só física, mas no coração das pessoas. Sonhos foram reacendidos, vidas transformadas, e a certeza de que, juntos, é possível construir um futuro melhor. E assim, a história que começou com um reencontro inesperado se tornou um marco, mostrando ao Brasil e ao mundo que o verdadeiro poder está na empatia, na solidariedade e na coragem de fazer a diferença.